que eu vou te contar? Hoje tem comida tão gostosa aqui no programa, gente. E quem tá aqui é a querida Damares. Damares, eu sei que você trabalha com chocolate, dá um show na maior empresa internacional de chocolate que nós temos aqui no Brasil. Mas hoje, o que que você preparou? Tem chocolate nessa sobremesa? Não tem chocolate, mas tem brigadeiro branco, porque eu fiz verrine de morango e pavlova no copo. Olha que delícia! Além de tudo, tem um prato salgado que é bem bacana para quem é vegano ou quem tá dando um tempinho com as carnes. Conta aí. Olha que Olha, lindo. eu trouxe um grão de bico totalmente vegano, feito com leite vegetal, que eu aposto que todo mundo aqui vai amar. É um estrogonofe De grão de de bico. grão de bico, diferente, né? E hoje está aqui no nosso programa, gente, o Lordelo, o delegado Lordelo está aqui para dar uma alerta muito grande para todo mundo que está em casa assistindo esse programa. O que está acontecendo, delegado? Olha, Cláudio trouxe aqui duas novidades ruins. Uma é você que está querendo comprar carro ou moto usado. Daqui a pouco eu vou te mostrar um novo golpe. Tem gente perdendo todo o dinheiro que amealhou para comprar um carro e perdendo por causa do golpe novo. E também vamos falar das novas modalidades de problemas de celular, de Pix. Portanto, fica aqui com a Cláudia, porque a notícia é para te proteger. E como é que tá o teu programa aqui na Rede TV, Lordelo? Puxa, o programa é um sucesso. Queria mandar um abraço para o meu público, o público do seu programa. Toda sexta-feira, Cláudio, às 22h30, eu tenho os melhores momentos de Operação de Risco. E sábado, o programa inédito começa às 10h10 da noite. E a gente está tendo, assim, uma repercussão na mídia muito bacana. Eu preciso agradecer esse público que gosta das nossas operações policiais. É isso daí, sabe por quê? Aí você fica mais esperta. Acredita, Damares, que agora tem o golpe da panela Da nos panela? bairros? Da panela, sabe como funciona? Isso eu não sei não. É, a perua estaciona, cuidado você que é mulher. Estaciona aí no seu bairro, na sua rua, sabe aqueles vendedores de panela, que ainda acontece muito, né? Em vários bairros de São Paulo. Aí o cara vem, te oferece uma panela, é uma panela legal, você tá com as panelas velhas lá na cozinha, normalmente senhoras, elas se entusiasmam e compram a panela. E na hora de passar o cartão, ele fala, ih, não deu certo, ai caramba, acho que tá com algum problema, não deu certo. Só que deu tudo certo, e ele vai entregando o papelzinho que não deu certo. E assim elas estão sendo roubadas. Nossa. Então, cuidado. Já tem que ter cuidado, né, Lordelo, de comprar coisa na porta de casa, né? Olha, não tenha dúvida, é óbvio que a maioria das pessoas são honestas, mas a gente vai explicar daqui a pouco isso. Quando você vai comprar alguma coisa com o seu cartão e o outro lado quer te enganar, tem gente que está comprando uma panela de R$ 60 e no final caiu o boleto de 600. É um absurdo. Um absurdo. Então, fique ligada que golpe é com a gente mesmo. Não dar, né? A gente avisa que estão dando para você, ó, ficar esperta, que todo cuidado é pouco. Sim, Mas claro. aqui não tem golpe, não. Aqui nós vamos fazer uma coisa bem gostosa. Mas olha, ficou tão lindo isso, todo enfeitadinho. Como a gente come com os olhos, né? Só de ver dá vontade. Dá. Vamos começar pelo quê? A gente vai começar pelas sobremesas. Sim, mas qual delas primeiro? Pavlova ou a verrine? Vamos fazer a verrine Então vamos. É uma verrine de morango. De Pode morango. começar. Só que eu vou começar fazendo o brigadeiro branco. A quantidade que eu vou usar de brigadeiro branco, na verdade, Ah, dá para as duas? dá para as duas, Tá bom. tá? Então vamos lá. Então, é uma caixinha e meia de leite condensado. Isso. Você prefere a caixa? Ou tanto faz? Tanto faz. Tá. E se for lata é a mesma coisa? Uma lata e meia? Não. Aí é uma lata só. Tem que ser aquela de 390 gramas, Tá. né? Que Ok. tem agora umas com menos. É, tudo, né? Biscoito diminuiu, o zoião 12 virou 10. É. Tá tudo diminuindo. Só o preço que não para de subir, né, gente? Absurdo. Uma caixinha e meia de creme de leite. Então, você junta aí o leite condensado e creme de leite. Isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou misturar eles no fogo médio até chegar no ponto de brigadeiro de colher. Tá. Tá? Aqui, como você usou os morangos na decoração dos dois, e essa verrine é de morango, então, contando com tudo, ela usou 3 caixinhas, tá? Que vem tão pouco moranguinho também na caixa, não? É, apesar que agora deu uma baixada no morango, porque tava um absurdo, né, gente? Fala, finalização, não. Baixou um pouquinho. É, agora... 3 caixas de morango, é verdade. Mas também safra, né? Uma colher de açúcar. Uma colher do quê? De chá? Uma colher de chá. Uma colher de chá, bota aí pra mim. Porque Bruninha. agora é pra fazer... Uma colher de chá de açúcar e chantilly batido. Isso, porque agora o que a gente vai fazer? Aquela partezinha do meio, que Tá. é a geleia, tá? De Tá. morango. Ah, então você usa pra geleia também. Isso, geleia caseira, pra ficar bom, né, gente?
Aí tá aí outra coisa que é caro e que dá para fazer em casa, né? Não tem muito segredo para fazer geleia. E aí não tem conservante, né? É. Então, já que a gente vai deixar na geladeira, né? Então, E vai bom fazer em consumir casa. rapidinho, porque o que é gostoso vai rápido. Porque morango estraga rápido. Então, verdade. às vezes você compra uma caixinha para fazer alguma coisa e aí não dá... Deixa eu abaixar um pouquinho o fogo dela. E aí não dá conta de comer É tudo, verdade. vai lá e faz a geleinha. Uhum. E dá para fazer de tudo, né? Praticamente todas, de kiwi, de morango, como Dá. ela tá fazendo, da massa. Eu tô como a gente já cortando. fez aqui. Eu tô cortando aqui o morango, Clau, porque esses morangos estão grandes, mas se Tá. for morango pequenininho, Nem precisa. nem precisa, tá? Porque eu, pelo menos, eu gosto daqueles pedacinhos do morango. Você gosta? É, eu gosto de ser pedaçudo, assim, né? Isso, tá? Aparecendo. Deixa eu colocar agora aqui Uhum. um pouquinho do açúcar. Tá? Esse aqui você já tem pronto, né? Já tem. Aqui é só mexer até desgrudar? Antes de desgrudar. Tá. Quando Como ele- que você vai saber o ponto, então? Eu sempre explico pro pessoal Ah. assim. Quando a gente coloca aqui, ele é bem fluido. Não sei se Tá. dá pra Tá, mostrar. Ele é bem fluido. Quando ele começa a virar um creme, já tá no ponto. Porque quando ele esfriar, ele vai ficar mais mais grosso. rígido ainda. É. E aí você coloca numa manta. Isso, uma manga. Isso. Não, não é manta, é manga. Tá, quase igual. Numa manga. Essas Tá. mangas não rasgam? Elas funcionam bem? Funciona, se for, Tá. se for de uma marca boa. E agora vamos lá. Tá. Vamos fazer que eu já tenho pronto, tá? Tá bom. A geleia, qual é o ponto dela? Deixa eu só. A geleia, gente, eu vou pegar aqui Tá. uma colherzinha. Quanto tempo mais ou menos fica no fogo? Então, ele fica em torno de 25 minutos a meia hora, tá? Aí depende, se você quer que ele reduz mais, ó. Esse é o ponto que eu deixei meia hora lá em casa. Segura aí. Isso. Ó. Tá. Se você quer que reduz mais, que ele fica mais grosso, você deixa mais tempo. Tá bom. Mas pra mim, pra esse tipo de receita e pra passar no pão, Tá pra mim ótimo. tá ótimo. Tá bom? Então vamos fazer a montagem agora, Tá. né? Bora lá. E lá você usou quanto de açúcar? Coloquei pro morango uma colher. Uma colher. Ah, essa aqui é uma colherinha só. Isso. E depois, bom, vou aqui. Vamos lá. Pra montar, deixa eu pegar aqui. Já tá aqui o meu brigadeiro pronto. Vamos montar primeiro a terrine? A verrine é nesse aqui. A Esse é o verrine é pavlova. É, Ah, esse é o pavilova? que vai Ah, a eu achei suspiro. que eu Tava chamando errado, então. Tá, então vai lá. Vamos lá. Aqui eu tô usando a manga para facilitar a nossa vida na hora de colocar. Porque se a Tá. gente colocar na colher, começa, né, suja. E dá Então, uma meladinha, né? sim, E também isso daí não é caro. Hoje em dia acho que nem tem, mas eu ainda tenho guardada. das Que é antigas de das pano. antigas, que é meio plastiquinho. Mas hoje em dia é tão fácil assim, né? Nossa, gente, é E você usa e baratinho. joga fora. Isso, usa e joga fora. Coisa que a gente não quer ficar lavando louça, né? Já chega as tacinhas. Deixa eu ver. Essa é descartável também, pode jogar fora no dia dos pais. Eu comprei uma de vidro e uma descartável, mas se não quiser lavar louça, Pronto, vamos lá. O que eu vou fazer, ó? Vou mostrar o Tá. ponto, ó, tá vendo? tá. Vocês estão Esse é vendo? o brigadeiro branco. Isso, que ele tá no ponto de colher. Tá. Aí eu vou colocar um pouquinho aqui, um pocão, Uhum. tá? Vou preencher o meio com a geleinha que a gente fez caseira de morango. Você serve gelada na sobremesa? De preferência. Muito mais gostoso gelado. Daqui a pouquinho você aprende a fazer o pavlova. E fora isso, que é o do copinho, que tá ali também na mesa, todo lindo. Esse é com muitas frutas. E hoje o negócio tá meio russo aqui, porque vai ter estrogonofe. Tá? Tudo Mas é um estrogonofe diferente, que é de grão de bico. Deve ficar muito bom, né? Eu gosto de grão de bico. Ó, vou pôr mais um pouquinho, pra ficar bem... Nham, Uhum. nham, nham, nham. Você gosta de geleia de morango, Clau? Nham, nham, nham. Ó, eu trouxe algo que você mais, gosta. é mais fácil. Isso aqui é muito legal. É mais fácil perguntar do que eu não gosto. Do que ela não É. gosta. Vamos lá. Aí eu vou preencher com mais brigadeiro branco. Vocês vão ver a hora que ela colocar como é bonitinho. Nham, nham, nham. Comer, comer. Pra finalizar, deixa eu pegar aqui o chantilly batido, que a gente Tá. já deixou batido. Chantilly normal, pode ser o pronto, pode ser aquele que a gente bate Sim. também com um pouquinho de açúcar. Seu coração mandar. Tá, porque o bolso deixa. E se o bolso estiver meio assim, sabe? Enjoado, vai sem o chantilly. É. Pai, que é pai não repara. Você tá com umas frutinhas lá em nem vai cima. perceber. O que é feito com o coração sempre Quem agrada. repara mais é mãe. É. A mãe. Não Não é pra é? falar não, mas... Mulher é mais exigente. Aí vamos enfeitar aqui, que eu
deixa eu mostrar. Uhum. Do jeito que eu fiz lá, eu cortei o morango em 4, né? Então, corto ele aqui de novo. Pra ficar mais delicado. Eu vou dar um recado. Aí eu não. organizo. Não vou dar recado agora, não. Pensando bem, eu vou depois. Vamos fazer logo o pavlova, que já tá tudo aqui também. Sim, o pavlova, a única coisa que eu vou fazer aqui na panela, porque eu já fiz o brigadeiro branco, Tá? né? pronto? O pavlova eu vou Tá na fazer uma geleia de maracujá. Então, só vou Tá. explicar Então como é que eu explica faço. aí pra elas como você faz. Tá. Aí enquanto você faz, eu vou. Tá bom. Olha, gente, vou usar aqui 2 maracujás. Aqui, no caso, eu usei 2 maracujás com bastante polpa. Mas É. Opa! essa tá quente, do jeito que eu gosto. Panelinha quente, que é panela Deixa boa. eu diminuir aqui um pouquinho. E aqui eu coloco duas colheres de açúcar, porque já é De mais chá. de chá. Tá? Aqui do morango eu usei uma, porque o morango já é Tá. mais docinho. Esse aqui, como é mais azedo, Mais eu uso azedinho. duas. E você mantém, inclusive, a sementinha, que eu vi lá, que fica bonitinho, né? Sim. E é a mesma coisa, a gente deixa aqui reduzindo em torno de 25, 30 minutos. Aí a minha ali já tá pronta, então Então vamos montar. pode montar aqui, Cláudia. Tá, Pode ir? vai. Vamos lá, pavlova, né? A gente falou que esse nome pavlova no copo porque ele vai o suspiro. Mas na verdade é um terrine também, né? É mais pra deixar... você que deu esse pedido de Sim, Tá bom de novo. de querer. Vai lá. Vamos lá. Tá. A gente vai começar de novo com o brigadeiro branco no fundo. Tcham, 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 tcham. Ai, brigadeiro é muito bom, não é? Oh, Docinho agora, que delícia. Olha que bonito. agora deixa eu pegar outra colherzinha aqui. Nossa, ficou muito lindo, hein, Pavlova? A gente vai colocar- Eu vou te comer. Eu Porque vou te está comer. muito, vou te comer. Está muito bonito. A geleia aqui, ó como ela ficou já reduzida, tá? A gente vai colocar ela aqui. Outro dia, menina, deixa eu te contar, eu tava num açougue, mas ela nem me reconheceu. Acho que eu também fiquei meio triste, né? Tava com a cara lavada, será que foi? Aí, mas ela viu uma coisa, uma senhora, ela viu um negócio legal, ela falou assim, nossa, sabe aqueles açougues que vende comida pronta? Uhum. Falou assim, que bonito, olha que cara de me come, vou te comer. E eu dei risada só Você sabia que era o seu bordão. nem percebi que eu tava ali. Você sabe que é porque ela te assiste, né? É, com certeza. Aí eu coloquei a geleia, agora eu vou colocar o suspiro, eu vou quebrar ele aqui. Dar uma triturada nele. Meu Deus do céu, isso daí é para matar qualquer mágoa, qualquer desgosto, briga com o marido, né? Empregada que faltou, patrão chato que te deu bronca, qualquer coisa, porque é tão doce, você vai se sentir tão bem, sabe assim, que se dane o mundo, não tô nem aí. Tô nem aí, é isso daí, esse doce. Porque, ó, tem o brigadeiro, aí tem uma quebra da geleinha, né, que não é tão doce. E tem suspiro, gente. É muito Tem. doce, muito gostoso. E ainda vou colocar umas frutinhas aqui em cima. Sim, que ficou tão bonito. E o chantilly? Esse não vai. Esse não. Ah, mas ainda vai mais brigadeiro. Vai. Ah, você põe no meio também? Eu coloquei embaixo e vou colocar em cima. Nossa. Aí vai umas frutinhas aqui. E aí mais brigadeiro, Mais brigadeiro pra finalizar. porque pai merece. Sim, merece também. É porque sua mãe merece, Você né? vai, Lordelo? Ele não vai ganhar. Tem que casar, Lordelo, pra ser pai, pra ganhar a sobremesa. Tô brincando. Qual que você quer, o copinho ou a taça? A taça? Vou levar uma taça pra ele. Vou levar essa. Que Isso, você tá- acabou acabamos de de fazer. fazer. E vou levar já. Tem colherinha aqui? Tá. Tem. Agora eu vou finalizar, tá? Posso finalizar, Clau? Hã? Posso terminar Pode, aqui? querida, pode. Eu vou levar Só lá pra pro ficar Lordelo experimentar. bonitinho. Olha, agora vai bem, né? Essa hora, vai. um brigadeiro. Abriu o apetite. Para quando você for papai. Obrigado, meu. Tá bom? Obrigado, Clau. Tá induzindo ele, né? Quando você for papai. É lógico. Você não adianta, né? Porque eu falei, não casou até agora. Não. Não sei quem tá enrolando quem, né, Clau? É, ele tá te enrolando. Mala no portão. Olha, amor. Olha aqui. É, amor. Amor, tá demorando. E aí, Lordelo? Muito bom, hein? Gostou desse brigadeiro branco, né? Minha mãe tá vendo, vai querer que eu leve, hein? Ah, Vou precisar levar pra minha ela, mãe, porque hein? É descartável. Mas você põe na geladeira, tá? Tá bom. Porque antes de ir. Olha que lindo, gente, que ficou esse pavlova. Nossa, ficou lindo. Ai, você ainda colocou aqui, olha ela abertinha, tá vendo? É, sempre lembro de você quando eu vejo Fissales. É.
E Salles é caro. E uma vez eu contei para Damares que isso daqui é cheio de sementinha dentro, muita sementinha. E se você pega e dá uma esmagadinha assim na terra, nasce pra caramba. Você pode vender para restaurante, porque isso é caro, né? E restaurante usa muito, porque ela é linda para decorar. Olha que coisa mais linda, parece uma flor. Lindo. Depois eu te como. Eu vou lá dar um recado e volto pro nosso grão de bico. Vamos fazer aqui um grão de bico no nosso programa. Agora um prato salgado. Na verdade, é um grão de bico diferente, porque ele vem em forma de estrogonofe. São muitas as teorias sobre a origem do estrogonofe. A mais aceita é que a do prato que foi criado por um chefe francês que trabalhava para uma rica família da Rússia, os Stroganov, era o nome, sobrenome da família. E aí eles acabaram batizando aí esse prato tão gostoso, o nosso estrogonofe. Hoje nós vamos experimentar esse de grão de bico, uma receita deliciosa da Damares aqui no programa. E também para quem é vegetariano, vai gostar, né? Vegano também? Vegano também. Vegano também. Um prato bem gostoso. E o grão de bico, eu não sei se vocês sabem, mas é maravilhoso para fortalecer o sistema imunológico. Quem come grão de bico não fica gordo, fica forte, com um organismo forte, tá? Vamos fazer? Bora. Damares Del Costa, hoje aqui no nosso programa. Matando a saudade. Matando a saudade. 1,5 xícaras de cebolinha picada. Nossa, começou com a cebolinha? Não, então vai aí na tua, O depois eu falo. azeite primeiro. Tá. Pra cá. Vamos lá com a cebolinha. Agora a gente vai refogar. Agora sim, a cebola. A Isso. cebola dá. Uma xícara, não, a cebolinha é pro final. Deixa eu aumentar o azeite. 2 colheres de azeite, 2 colheres de sopa de azeite. 1 dente de alho Tá aqui. e cebolinha, porque eu tô louca, porque o que tá escrito aqui não é cebolinha, não. Tava certo. É 1,5 xícara de cebola, desculpa, picadinha. Deixa eu Onde que aumentar eu vi aqui essa o fogo. cebolinha? Deixa eu aumentar o fogo. Então aí Pronto. tem o azeite, tem o alho já? Já tem o alho. E a cebola. Isso. E vai ter que dar aquela murchadinha, né? Isso. Eu vou continuar lendo aqui então, Damares, que aí a Pode gente já vai passando, pode ser? Pode. Começou agora, né, Bruninha? Então eu vou de novo. 1,5 xícara de cebola picadinha, 1 dente de alho picado. Isso. 2 colheres de sopa de creme de cebola. 2 colheres de sopa de creme de cebola. 2 colheres de sopa de azeite. Mas azeite mesmo, hein? Não vale o primo, né? Não. É para um almoço especial, para o papai, o primo não vale. Ela vai usar ainda uma folhinha de louro. Nossa! Desculpa. Desculpa, eu levei um susto agora. Eu falei, ela vai usar, toda delicada, uma folhinha de louro. Quando eu olho aqui, olha a baita... Dizem que louro dá sorte, minha filha. Esse daqui é uma palma de mão de louro. Que louro lindo. Bonitão, hein? Nossa, onde você achou isso, Lana? Foi você? Hã? No mercado? Ah, não vou fazer propaganda porque eles não anunciam aqui. Mas é naquele mercado? Baita louro, meu. Nossa, eu queria um lourão desse. Olha que lindo. Eu coloquei uma pimentinha aqui agora já, tá? Tá bom. Essa daí. e o louro uma vai pimenta. Tá bom. Aí ela vai usar, e depois vai explicar, 3 xícaras de grão de bico cozido. É estrogonofe, então vai conhaque. 2 colheres de conhaque, de sopa. É que se a gente não fala se é de sopa, se é de café, se é de chá, na hora de fazer a receita, minha filha, dá um nó na cabeça, que você fala, mas o que é isso daqui? É muito importante a medida. Por isso que é bom comprar aqueles, né? Que já vem vários, já vem 4 de sopa, de café. Isso, eu tenho de xícaras também. Também. Mas ótimo. na receita tem que estar, se é de sopa, se é de café, se é de chá. Senão dá uma baita confusão e você pode errar a receita. 1 litro de bebida de aveia? Isso, é bebida vegetal. Ah, é? Uhum. Ih, é ruim? Não, para beber assim, a gente não costuma beber ela assim, Ih, põe um tá no lugar do quê, açúcarzinho. no grão de bico? No lugar do creme de leite. Ah, Porque creme de leite já não daria para os veganos, tá né? bom. E eles usam muito isso daí? Ou substitui sempre? Sim, eu já fiz essa receita algumas vezes. Primeira Todo mundo vez, gostou.
Primeira vez eu falei assim, eu conheci lá na empresa que eu trabalho, né? Eu falei, Aham. nossa, será que vai ficar bom? É. Mas fica muito bom e as meninas da legal. cozinha experimentaram aí e gostaram. Beleza. 3 picles picados, 1 colher de sopa, eu acho também. Ó, não tiver colher, você vai pôr de sopa. 2 colheres de farinha de aveia fina. Entrou a salsinha, gente. Eu não falei, ela vem sempre no final. Salsinha, molho de tomate, 1 xícara, meia xícara de champignon picado. Que, aliás, eu coloquei agora o champignon, tá, gente? Tá. 2 colheres de mostarda, sal a gosto. O que você fez com o grão de bico já? O grão de bico eu já comprei ele, aqueles grãos de bico cozido pronto. Ah, espertinha. Ah. Se fosse tua mãe, ia comprar, botar na água à noite. No outro dia ele ia crescer, ia trocar. Mas hoje em dia, ó, eu não Já tem pronto, tudo bem. Eu não tenho filhos, mas todo mundo trabalha, chega em É casa, tem que cuidar do filho, do marido, da casa. Vai pronto. E ele é bom? Esse pronto? Esse é. Então vai. Bora lá. Agora a gente vai colocar o grão de bico. Opa, vamos pra cá, né? É. Vai ficar Poderia muito bom. até falar a marca, se fosse anunciante, como não é, não fala. Não é, não fala. Não tá ganhando jabá? Que nem a tu... É lógico que não, não sou jabazeira. Que nem a tua empresa, eu poderia falar, porque eu gosto dela, mas não vou falar porque também não anuncia aqui. Também gosto Já anuncia dela. muito comigo, mas não anuncia aqui, não falo mais. Mas se você falar, eles nem vão mandar eu. Vou mandar o chefão lá. Então não fala. Traz não vou eu. Nossa! Agora vai ser mandando embora, né? Não, ele sabe. Tem uns chefão lá mais chique que eu. Que tá mais tempo de casa, né? Tá certo, eu juro. Vai mandar essa menininha? Vai mandar essa menininha? Não, a minha menininha. Mas eu sou a filhinha da Clã, né, Cláudia? É. Eu sou a filhinha. Conta pra eles aqui, por que você é minha filha? Ah, é porque primeiro que eu pareço um pouco com a filha dela, mentira. E também porque a filha dela é mais bonita. Que isso? Não, a gente já se conhece o quê? Uns 5 anos, né, Cláudia? Ah, mais? Tá Mais. louca? Ô, aqui na RTV já vou fazer 2. Por isso que ela perguntou, você falou que meu namorado tá me enrolando. Porque É lógico. Desde aquela época tá namorando menino. Muito mais que ele isso. foi comigo a primeira vez no outro programa. né? É. Vamos continuar, né? Vamos deixar a fofoca pra lá. Vamos lá. Bora lá. Ah, tá. Agora é o conhaque, gente. Ó, depois que eu coloquei o grão de bico... Ah, você não flamba, então. Não. É só pra dar aquele gostinho. Tá? Pra não sentir aquele... Nossa, mas que folha linda. Olha, gente. Toma É, conta da ó. panela. Só ela aparece. Tá vendo? É. Aí só pra dar aquele gostinho, ele dá uma reduzida. Tá. Deixa eu aumentar mais um Ainda pouquinho tem o fogo. picles. Isso, aumentar um pouquinho o fogo, porque agora já... É, a hora tá passando, né, amigo? Bora lá, tá? Agora eu vou colocar o leite vegetal. É 1 litro, tá? Tudo isso? É, aqui a gente tá colocando o de aveia, mas você pode usar o de arroz, pode usar o de... Aquele outro grão, agora eu esqueci o nome, Luana, que eu passei pra você. Eu não sei, porque eu nunca... De amêndoas, lembra? Amendo? É, tá? E agora a gente deixa reduzir aqui mais ou menos, tá? Por uns de 7 a 10 minutos, tá? Depende do seu fogão. Tá pronto aí, gata? Agora a gente vai finalizar para engrossar ele. Eu vou explicar Tá. como é que engrossa, porque já que não é creme de leite, é leite vegetal, a gente tem que espessar um pouco, né? Tá certo. Então, assim, eu vou colocar aqui o creme de cebola, Tá. para dar o gostinho também já. Vai começar dar a ajudar. sabor e também já vai dar uma engrossadinha. Isso. Em seguida aqui, ó, é aveia. Tá. Farinha de aveia. Farinha de aveia eu uso muito, sabia? Usa? Eu uso. Porque a aveia faz bem, né? Faz. E a farinha de aveia, ela substitui, em muitos casos, a farinha branca, né? Quando você quer dar uma engrossadinha, fica Isso. gostoso. Agora ela vai Pra engrossar. sopinha, pra quibe. Eu vou botar um pouquinho de sal. Eu não coloco muito sal, gente, nos meus pratos, ainda mais que o creme de cebola tem, então eu coloquei só mais um pouquinho. Aí depois, quem quiser colocar mais um pouco. E aí vai engrossar mais um pouco. Vai engrossar. Eu vou continuar com o programa, quando estiver pronto, você me chama. Tá, Eu venho ver. 5 minutinhos já. Ah, tá bom. Eu volto. Tá Vamos pro bom. intervalo, então. Tá? Eu volto. Acho que depois do intervalo já pronto. Bom, a Damari está aí finalizando o nosso estrogonofe de grão de bico. Esse é até vegano. Você pode pegar a receita, se chegou agora aqui para a RTV, mas eu chego mais cedo. E no nosso Instagram, que é @programa Vou Te Contar. Qual é o teu, Damari? Meu é o chefe Damares. Tá, @chefe Chefe Damares. Damares, isso. O meu é @Claudete Troiano, _oficial. Qual é o teu, Lordelo? É o Jorge Lordello Oficial.
Jorge Lordelo Oficial. Oficial. E você responde o pessoal? Dá tempo Respondo disso? muito. O meu perfil é só dicas de segurança. Eu tenho um canal do YouTube também, Clau, aqui na Rede TV, que é o Não Caia na Roubada, com um monte de dicas de segurança legal. Nossa, que legal, adorei, não caia na roubada, amei. Me fala o que está acontecendo em São Paulo com mais frequência? Qual é o delito mais cometido em São Paulo nesse primeiro semestre? Claro, Qual foi? o grande problema foi anabolizado pelo Pix. Então, o criminoso hoje, ele quer o seu celular ou para vender peças ou, eventualmente, para entrar dentro do seu aplicativo de banco. E tem muita gente, Clau, perdendo 30, 40, 50, 100 mil reais. Um outro problema que a gente vai trazer daqui a pouco no seu programa é você que está procurando um carro usado para comprar. E é normal, Clau, as pessoas entrarem nesses sites famosos de venda de carro. E o pior, os criminosos estão criando um perfil nesses cadastros. Você vai procurar um carro usado e, na realidade, quem está vendendo é um bandido, é um criminoso. Mas até em site muito conhecido? Não, dos mais conhecidos. Ixi, então agora ferrou de vez, né? Se até em site conhecido isso está acontecendo. Agora eu vou te falar, isso que você contou, um dia eu ouvi uma entrevista de uma senhora, me partiu o coração, porque ela falou, ontem eu tinha 40 mil reais na minha conta, hoje eu não tenho dinheiro para comprar pão, um pãozinho. Levaram tudo, transferência de Pix por bandido no celular. Então tem que tomar cuidado. É o dinheiro da vida das pessoas. Eu digo mais para você. Tem gente que pode estar assistindo, não, mas eu não tenho dinheiro do banco, mas espera um pouquinho. E o crédito pré-aprovado que eles sacam? E empréstimo que eles fazem em seu nome. Então, ou você se protege, ou você fica vulnerável, caindo num golpe, como muita gente tem caído, Cláudio. Porque criatividade para o mal, hein? Se usassem para o bem, esse país seria, nossa, fantástico, né? Porque é muita gente criativa, né? Para golpe. E aí, querida? Agora a gente vai comer. Então, bota um pouquinho aqui para a Cláudia experimentar. Deixa eu desligar aqui. Opa, e aí, eu posso conservar em geladeira? Dá para congelar depois de frio? Sim, dá para congelar se você colocar os potinhos fechadinho, bonitinho. Espere esfriar, tá? Espere esfriar bem e aí pode congelar. O pessoal peca muito, tem mania de colocar no pote e deixar... Porque daí, se você deixar quente e congelar, ele vai soltar, né? Aquele vapor. Tá, e vai virar uma aguinha e aí fica aguarela e também aquela umidade pode dar bactéria, então é perigoso. Espere esfriar, tá? Deixa eu pegar esse aqui que é melhor, né? Que é maiorzinho. Lourão, você quer não? Nossa, mas o Lourão tá querendo. Ele tá me querendo, ele tá viu? te querendo. Ele já vem inteiro. Tá bem quente, hein? Cuidado. Bota o Lourão pra mim. Você quer o Lourão? Eu não como Lourão, mas eu gostei dele. Do lado. Eu achei ele tão lindo. Você é lindo, Louro. Comer com arroz e batata palha. Olha que Louro lindo. Quer que eu te sirva aqui? Bota um pouquinho de arroz, né? Porque já tá na hora do almoço mesmo. Super combina. Olha, tá bom. Fazendo sujeira aqui. Muito batata obrigada. palha, você quer? Não, tá bom. É só pra dar uma garfada mesmo, só pra ver o sabor. Porque ele foi feito com leite especial no lugar do creme de leite. Isso. Agora, ele fica mais magrinho, né? Fica. Então você pode comer mais. Aí não vai adiantar muito, amiga. Tá quente. Não, você come sem falar, ai meu Deus, vou engordar com isso aqui, vai me fazer mal. Muito bom. Muito gostoso. Muito gostoso de verdade. Não esperava. Nossa, não esperava. Eu achei que não fosse ficar lá essas coisas, pra dizer a verdade, por causa desse leite aí. Vamos falar de tudo que vem acontecendo aí, é um golpe atrás do outro. Mas esses golpes envolvendo celular e roubos de celular, não é? É impressionante. Aqui em São Paulo, eu não sei onde você mora, se é igual. Mas o centro da cidade não dá mais para andar no centro. Olha, é algo muito complicado. Só para você ter uma noção de números, Cláudio, eu recebi no meu programa Operação de Risco o delegado seccional que toma conta de todo o centro de São Paulo, que é o doutor Roberto Monteiro. E ele me relatou que de janeiro até a semana passada, ele conseguiu recuperar na Zona Centro 14 mil celulares roubados. Meu Deus! Prendendo quem? Prendendo ladrão e receptáculo. 14 mil no centro de São Paulo. Ele conseguiu recuperar, imagine os que não foram recuperados. Então, como o roubo, o furto é frequente. Porque é o seguinte, tudo que o povo gosta, o ladrão entende que aquilo vai ser fácil de roubar, porque gera dinheiro. E nós sabemos que celular é um equipamento, Cláudio, caro. Muito caro.
É um absurdo o É preço. caro o próprio aparelho, como é caro também o que você tem aqui dentro. Sim. Ou seja, eu vindo para cá, Cláudio, eu reparei que num ponto de ônibus, todo mundo sentado ali nos banquinhos de gente a pé, todo mundo com o celular ligado, Cláudio, olhando o É celular. muita bobeira, né? E aí o doutor Roberto falou para mim, falou, Lordela, eles vêm de moto e já roubam ali 10, 12, 13 celulares de todo mundo Nossa. que está esperando um ônibus. Então, o que a gente percebe que é essa mania que é o celular, que é essa dependência, faz com que as pessoas andem segurando o celular. Outro absurdo, eu vou numa padaria, eu vou num restaurante, num boteco, eu vejo as pessoas colocando o celular em cima da mesa. Pronto. O ladrão bate o olho, ele já reconhece que é um celular que tem interesse e você pode ser assaltado quando sair do estabelecimento. Então o celular tem que tomar cuidado. Olha, antigamente se dizia que a distração faz o ladrão. Sim. E continua valendo. Quando a pessoa está com o celular, ela está distraída. E ela anda falando com o celular, não está nem aí, nem está vendo se está passando alguém, se alguém está de olho nela. No carro, a mesma coisa. Então, é muita bandeira que se dá, acho que por isso se rouba tanto. Tem alguma maneira de prevenir que, se o meu celular for roubado, ele seja usado sem ser aquele código inicial? Então vamos lá. A gente tem uma série de estratégias, desde a mais simples como a estratégia mais complicada. Tá. Mas eu vou ensinar uma coisa que o Brasil nunca ouviu. Cláudio, é uma coisa que eu descobri fuçando no meu celular e que todo celular tem. Tá. Eu vou te dar um exemplo. Você está trabalhando ou está na sua casa, o celular está ali. Tá. Alguém pode pegar e ver seu celular, não pode? Sim. Isso não é legal. Lógico que não. Porque as pessoas costumam deixar o equipamento aberto ou às vezes o ladrão consegue abrir o seu equipamento. Mas existe um recurso em todo celular que eu Qualquer descobri celular? ontem, que é fantástico. Que eu posso fazer aqui, esse recurso que eu vou ensinar para você daqui a pouco, em que ele abre uma tela como se fosse um celular praticamente sem nada. Como assim? Imagina que ele esconde tudo que você tem, Ah, e ele abre uma tela te dando acesso à internet, tudo bem, mas ele não mostra os seus aplicativos. ai, meu Deus. Você viu que E interessante? por que eles não falam pra gente? Então, exemplo, eu soube de casamento que terminou porque um viu o celular do outro, namoro que fuça o celular. Fuça Então, o celular. Além de tudo, tem mais essa, né? Não, tem mais essa. Então, Tem um espião de celular. Então, eu quero dizer o seguinte, você está andando na rua, que eu recomendo você estar com o celular guardado. Você está com o Sim. celular no carro, você não deve andar com o seu celular, você olhando. Então, eu vou ensinar essa operação agora, Tá. que você vai fazer o quê? Como se tudo que você tem sumisse e aparecesse uma tela que alguém pode utilizar, mas só para ele, sem ter acesso aos meus dados. aos seus dados. Porque você tinha vindo ao programa e falou que era até legal não colocar aplicativo de banco no celular. Sim, sim. Por causa dos Pix que estão Isso sendo é- feitos isso- e as pessoas perdendo Isso dinheiro. realmente, Cláudio, é uma recomendação que a gente tem dado, que é o chamado segundo celular. Tá. E muita gente, quando eu vim aqui, me mandou mensagem, olha, Lordela, eu estou te seguindo, eu gostei do programa da Cláudia que você falou, que é você ter um segundo celular, colocar os seus aplicativos ali e deixar em casa. Porque os criminosos, eles estão muito espertos para entrar no seu aparelho. Então, eu quero ensinar para o público. Posso ensinar agora, Cláudia? Pode? Vamos Eu lá. vou pegar o meu. Será que eu consigo Olha, fazer? cada celular, é óbvio, Ah, tem a sua entrada. A pessoa vai fuçar e vai chegar. Esse mecanismo chama-se modo convidado ativado. O convidado ativado é você ativar um celular para ele utilizar o seu celular, mas sem ter acesso às suas coisas pessoais. Tá. Então vamos lá. Mas você tem que ir aonde aqui? Primeiro, configurações. Tá? Em configurações, você tem que procurar um ícone que todo celular tem, que é o usuários e contas. Dá pra você ir mostrando no Não, seu, pra gente? Então, Vê se dá. Eles pediram lá. eu não vou conseguir aqui Não, agora. tá. Não vou conseguir. Tem que- tem que ir aonde? Anote um Contas? papelzinho. Tá. Você vai ter que achar usuários e contas, tá? Quando você tiver usuários e contas, você vai clicar só em usuários, tá? O meu E- também vai ser complicado, eu vou anotar o que você está falando, que Isso. é mais fácil. E quando você chegar em usuários, você pode ter a opção que é o chamado convidado. Essa opção convidado, Cláudio, faz com que o convidado possa acessar o seu celular, mas sem ter acesso às suas informações. Então, isso Usuários e contas, aí eu vou em contas, né? Vou usuários em conta, depois você vai em usuários. Vai em usuários. E depois você vai em convidado, que é a figura do convidado. Se você em casa tiver uma certa dificuldade,
Vai na internet, procura, olha, como fazer, colocar na função no modo convidado ativado no meu celular, porque cada celular, Clau, É de um jeito. é um jeito. Às vezes, da própria marca, eles acabam mudando. Mas isso é muito importante para quê? Clau, imagina se você vai levar o seu celular para arrumar. Ah, é um Você leva o seu perigo. celular para arrumar e o cara fica fuçando no que você tem. Você deixa o seu celular em casa, você está dormindo, põe no modo convidado ativado. Tá. Porque tudo isso faz com que as pessoas não tenham acesso às coisas importantes que E você quando tem. tá no convidado ativado, eu consigo usar? Não, você não vai, você vai usar, quando você pegar o seu celular, você vai desativar, Desativar, o convidado e cai no Mas, celular por comum. exemplo, tô no carro, não tô usando o celular, tá nesse convidado ativado. Se tô na rua, na bolsa, porque a gente não deve falar, tá no convidado ativado. Quer dizer, se alguém pegar, não vai Sim, conseguir usar. então eu vou dar um exemplo. Eu só uso o meu celular no carro numa situação que é permitida por lei. Então eu vou para algum local, eu coloco aquele aplicativo que te leva e eu deixo meu aplicativo escondido e eu vou ouvindo. Sim. Eu vou ouvindo o que ele diz e eu consigo chegar no local. O que eu fiz? No convidado ativado, eu coloquei esse aplicativo. Ah, Então o meu celular está sempre no convidado ativado e os aplicativos que eu uso no dia a dia estão lá. Mas aqueles que eu não quero que ninguém veja, está no chamado celular normal. Então isso é uma Muito legal. super dica Muito bom. que em primeira mão no seu programa. Agora, nós vamos mudar um pouquinho de assunto. A gente já falou do perigo que é, de como os golpes estão acontecendo. Porque eu quero falar de um outro golpe que você comentou aqui. Essa pessoa entrou no Instagram do delegado Lordello, falou com o Jorge Lordello e ele Pediu gravou... socorro, ele pediu socorro. socorro. E vocês vão entender por que ele pediu socorro. O vídeo tá aí, né, Gabriel? Nosso diretor? Vamos colocar, então, presta atenção nesse golpe, porque você pode cair numa dessa. Cuidado. No dia 18/7, eu iniciei a negociação de um veículo, Hyundai Creta, ano 2021, onde o anúncio eu vi na Web Motors e na OLX. Eu peguei o telefone do anunciante, entrei em contato com o vendedor proprietário por meio de WhatsApp e ligação, onde marcamos para ver o carro. Ele disse que o seu cunhado iria trazer o carro para mim. Nome esse, Tiago, que ele se dizia se passar por cunhado dele, do anunciante. Ele levaria o carro até mim para mim estar olhando o carro. E ele trouxe realmente o carro, conforme combinado. Ele levou o carro para mim na portaria da empresa onde eu trabalho, no dia seguinte, no dia 19/7. Eu olhei o carro em perfeito estado, em perfeito estado de conservação. Mesmo assim, eu pedi para que levasse no meu mecânico de confiança, para estar dando uma olhada no carro, andar no carro, tudo, ver se estava tudo ok. Ele levou o carro do meu mecânico, o meu mecânico andou no carro, vistoriou o carro, olhou parte mecânica, suspensão, tudo, falou que o carro era um carro bom. E eu, acreditando que o carro estava bom, a gente parou por aí, e aí mais tarde eu entrei em contato com ele para a gente estar negociando a questão de valores. No mesmo dia a gente negociou o valor, fechei o carro com ele sem adiantar qualquer tipo de quantia, antes de pegar o carro, chave, documento, tudo, tá? Aí deixamos combinado para finalizar o negócio no dia 21, na quinta-feira. No dia 21, na quinta-feira, por volta da 1h30, eu me encontrei com esse suposto cunhado dele chamado Tiago, que me entregou o carro, as chaves, o manual do carro, nota fiscal da Hyundai, laudo cautelar e recibo de compra e venda reconhecido firma em cartório. Aí então, entramos no Banco Itaú, eu fiz um ATED no valor de R$ 93.500 na conta de sua esposa, Joyce, por volta de 2h40 da tarde. Quando eu fui no cartório no mesmo dia para reconhecer firma da minha parte, o atendente do cartório disse que não poderia reconhecer, que o documento estava estranho, que ela não poderia reconhecer. Me orientou até procurar um cartório onde ele tinha reconhecido a firma da parte dele. Só que automaticamente eu achei muito estranho. E ela não reconhecer e falar que o documento estava estranho, a qualidade do papel, algo do tipo. Eu fiquei meio cabreiro. Eu achei que poderia estar caindo no golpe, ou não. Mas, para garantir, eu liguei em seguida para o Banco Itaú, que é a minha agência, de onde eu tirei o meu dinheiro, né, onde eu fiz a TED, e comuniquei o golpe. Liguei para o Itaú imediatamente e comuniquei o golpe. E comuniquei para o Itaú o nome do favorecido, da agência e conta, para que fosse feito o bloqueio.
e fui até um DP de plantão. Fui até a 69 DP, que era a delegacia de plantão do momento, e lá foi constatado que se tratava de um veículo roubado. Ele estava com placas e documentos falsos. Tudo que ele me entregou era falso. Laudo cautelar, documento, recibo de compra e venda reconhecido firme e cartório. Porém, demorou muito para que fosse descoberto, porque nem a delegada conseguia entender o caso. Também no mesmo dia eu comuniquei o Banco Santander, que foi a conta que foi favorecida, pediu o bloqueio dessa conta, mas infelizmente até agora o Banco Santander ele não me deu nenhuma posição, ele não tira nenhuma dúvida, ele não me esclarece nada, ele não fala se o dinheiro foi bloqueado, se não foi, se saiu da conta e qual a situação que está, e me deixa nessa angústia. Isso foi dia 21/7, nesse estresse terrível, eu e minha família passando por muito nervoso, não conseguimos dormir, e família só chora, só entra em desespero, porque é um sonho da gente esse carro, foi economias de muito tempo. Meu Deus do céu, ele ficou até emocionado. Mas como diz o Datena, com requintes de crueldade. Crueldade e esperteza. Porque ele fez tudo pensado. Para mim, o golpe que esse rapaz sofreu e me procurou é o golpe mais assim perfeito em matéria de ingenuidade, de engenhosidade criminal. Porque como você vai desconfiar? Ele não contou um detalhe, olha que interessante. Ele foi ao banco dele, junto com o comprador, com o vendedor, para fazer a TED. Olha, fizeram a TED, só que a TED, ela não cai imediatamente, Uns Cláudio. 20 minutos. Ela demora, tem banco até que demora 1 hora. E nesse caso, eles saíram do banco e o rapaz não quis entregar o carro para ele enquanto o dinheiro não tivesse na conta dele. Então eles ficaram próximos do banco, batendo um papo, e o rapaz ia consultando o seu saldo. Somente quando cai o saldo de R$ 93.500, ele dá o carro. Ele dá o carro e ele dá o quê? Ele dá o carro, ele dá o recibo de compra e venda reconhecido firma. Tudo falso. Então entregou tudo para ele. E o rapaz acreditando que tudo era realmente legalizado. E veio a descobrir logo em seguida. Só que essa transferência de dinheiro foi feita rapidamente. Quando ele fez o TED, o criminoso, quando recebe o dinheiro, já passa para já some com a conta que está zerada. E agora o banco não fala para ele o que aconteceu, se essa conta foi aberta com documento falso, o porquê que tem uma conta de um bandido operando esta conta bancária. Então, qualquer uma pessoa, entenda bem, esse golpe ele é muito importante que você, que assiste o programa da Claudete, entenda. Ele se socorreu nos principais sites de venda de carro usado. Nossa. Aqui tem um outro. Também um site super conhecido de venda de carro usado. E ela está dizendo, é Helena do Litoral, lá de São Vicente. Eu caí no golpe de anúncio de carro, tá aqui o nome do site, eu vou falar. Perdi R$ 85.500. Não é brincadeira. É impressionante como eles fazem. Então, qual a sua recomendação para quem está vendo o programa? A dica que eu vou dar é matadora para você comprar um carro, uma moto, um caminhão, seja o que for usado, tá? Então, como é que funciona, Cláudio? Você primeiro... Esse rapaz que foi entrevistado, ele fez tudo correto, só falhou a questão da falta de orientação nesse ponto que eu vou dizer. Primeiro, você tem que ver o carro. Tá? Você pega a placa, consulta no Detran para ver se tem multa, se o carro não está bloqueado. Ok. Leva no mecânico para verificar parte elétrica, parte mecânica. Ok. Mas aí vai a dica matadora, Clau. Você tem que pegar junto com o vendedor e o carro e ir nessas empresas que fazem o laudo pericial, que são empresas idôneas e cadastradas pelo Detran em todo o Brasil. Isso é uma obrigatoriedade para transferir. O que o malandro fez? Ele chegou para esse rapaz e falou, olha, já está o laudo pronto aqui que eu fiz hoje. E ele acreditou que aquele laudo fosse verídico. Então não aceitar isso? Não, jamais. O cara pode trazer o laudo, você fala, meu amigo, eu quero ir na empresa com você e o carro. Por quê? Porque esse laudo, ele te garante, ele vai verificar se o chassi está adulterado, se os vidros têm problema de adulteração, se o carro teve uma batida forte. Eles verificam, Cláudio,
Tudo. E é uma garantia por esse preço. E aí você combina com o vendedor. Se o laudo for positivo, você paga essa taxa. Se for negativo, o problema é óbvio que é do vendedor. Mas nesse caso que nós mostramos, se ele chega para o vendedor e fala, não, eu não aceito o seu laudo. O negócio está feito, mas primeiro, antes de eu te transferir, vamos à perícia, ao laudo pericial. O rapaz não ia levar o carro. Por quê? Exatamente. Porque era um carro roubado com as placas trocadas. Carro roubado. E o Olha cara que de pau, absurdo. ele abre um perfil num site famoso e as pessoas acreditando vão caindo nessa do história bem. e perde Tanto dinheiro. é que eu fiquei sabendo pela nossa produção que, no caso, esse rapaz, o bandido ainda falou pra ele, porque é criminoso, né? Falou pra ele, olha, só que a gente vai se encontrar no local público porque eu tenho medo, sabe como que é, de sequestro, de assalto. Não, eles se bandido dando posicionam, uma de eles se bolsimo. posicionam como se fosse uma pessoa honestíssima. Só que tudo, Clau, é falsificado. Então, o exemplo que aconteceu com esse telespectador, com essa moça que você falou, está generalizado. Está generalizado. Portanto, na hora de você comprar carro, moto e caminhão, siga essa orientação do Lordello para você não ficar nesse desespero que esse rapaz está, porque Tá o certo. banco que recebeu não te dá a informação. Verdade. Bom, eu continuo aqui com o delegado Jorge Lordello, já deu as explicações dos cuidados que você tem que tomar em relação aos carros, né? O carro que você pretende comprar, porque você já falou também nesse programa que às vezes é até sequestro mesmo, né? Sim, sim. Se marcam lá o local, você vai, não é nada daquilo, não tem carro nenhum. Agora, estão perguntando aqui, muitas perguntas sobre celular. Como é que eu sei se eu estou comprando um celular que é bom ou um celular que é roubado? Se também vendem celulares roubados? Boa pergunta, vamos lá. A gente sabe que o número de roubos de celulares bateu recorde no Brasil inteiro. Pra você ter uma noção, em boletim de ocorrência, o celular bateu todos os recordes no Brasil. Nada se rouba mais que um celular. que o celular. Bom, tudo bem. Então é porque vende fácil, é porque tem mercado clandestino que aceita para peças, Então, o né? que acontece? Esses celulares, eles podem ser vendidos no seu bairro, um estranho que te aborda na rua, mas pela internet, Clau, muita gente vendendo um celular. E ali ele te mostra o celular, olha, o celular é bom, é bonito, está funcionando. Ok, mas aí a pergunta é, como saber se esse celular é ou não roubado, furtado? Então, eu quero ensinar uma dica importante. Primeiro, Clau, todo celular, ele tem um número de fábrica, que é o número do chassi do carro. E você agora, que está nos assistindo, você vai pegar o seu celular. Quer pegar o seu, Clau? Você está com o seu celular? É uma coisa bem interessante. Você vai abrir, como se fosse fazer uma ligação telefônica, tá? Como se fosse ligar para alguém, tá? E você vai digitar, Clau, asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Olha o que aconteceu no seu celular, Clau. Informações do dispositivo. Não apareceu um monte de número Apareceu. chamado e-mail? É esse, né? Esse e-mail é o número do seu chassi do seu celular. Clau, com esse número, Clau, você vai fazer o seguinte, você que está em casa. Você vai entrar num site chamado Consulta Aparelho Impedido. Existe um site, www.consultaaparelho impedido. Com qual dos números? Só com esse e-mail? O e-mail, o primeiro número. O primeiro. E aí você vai pegar esse número do e-mail e vai jogar nesse site gratuito. Tá. E aí sabe o que vai acontecer? Ele vai dizer se essa pessoa fez se tiver o registro, vai constar que o celular é roubado, furtado ou está com problema. Então é uma garantia a mais que Nossa, você show. tem. Outro detalhe, o ideal é você pedir o quê? Nota fiscal do aparelho, a caixinha do aparelho e outro detalhe importante, faça um recibo de compra e venda colocando o nome do vendedor, o endereço, o CPF e tudo direitinho, porque são documentos que você vai atraindo para você mostrar que pelo menos você teve boa fé no caso de comprar um aparelho sem fazer essas verificações. Tá certo. Lordello, um beijo. Um beijo. Obrigada Muito bom por estar ter aqui. vindo, viu? Muito bom. Entre aí no Instagram, tá na tela do Jorge Lordello. Muito obrigado, obrigada pelas explicações. Oi, gente, o novo Rede TV Plus chegou e chegou para facilitar a sua vida. Você quer concorrer a prêmios diários, inclusive a um prêmio de R$300 mil? Então, dá uma olhada no recado.
Prepare-se para ganhar todos os dias. Com o novo Rede TV Plus, é Pixou Levou. Por apenas R$5, você adquire um número da sorte e concorre a centenas de prêmios. E não para por aí. Você também garante sua participação no prêmio final de R$300 mil. Acesse o QR Code e em poucos segundos você coloca os seus dados, confirma o pagamento Pix e já concorre a essa bolada. Novo Rede TV Plus. Pixou Levou. Viu só? Pixou levou. Agora com o Pix ficou muito mais fácil, muito mais rápido ganhar. Em 3 cliques você já concorre a muitos prêmios. Capture o QR Code que está aqui perto de mim ou acesse redetvplus.com.br. Tenha a sua primeira chance de ganhar prêmios na hora. Quem adquirir agora a assinatura através do nosso programa com o Pix pode levar até R$300 na hora. Corra aí para aproveitar. Pensou em prêmios? Pensou Rede TV Plus. Eu vou dizer para vocês que essa atriz faz muito sucesso na televisão há muitos anos, apesar de ser muito novinha ainda. Mila Christie. É uma pessoa muito querida, que eu gosto demais. Sabe, um doce de pessoa fora das telas também. E ela está fazendo muito sucesso agora nas redes sociais. Por quê? Porque a Mila está exibindo uma forma física maravilhosa, hábitos saudáveis. Você quer saber o que faz bem para o quê? Dá um toque na Mila. A Mila sabe tudo. Mila, tô com uma probleminha nos rins. Olha, Cláudia, é isso que você tem que fazer. É demais. Ela se preocupa com isso, com a saúde dos amigos também. Mas o que ela não tinha contado para ninguém, nós descobrimos. E ela abriu as portas da casa para o Fábio Arruda para mostrar por que ela adquiriu essa boa forma física. Agora você vai ficar boba de ver. Mostra aí, Fábio Arruda. Olá, Cláudia. A matéria de hoje é com uma amiga minha, que é uma estrela de televisão. Então, com certeza, nós vamos estar num cenário de requinte, glamour. Vamos falar sobre a carreira dela, sobre as novidades que estão acontecendo na vida. Ela hoje também é uma grande influenciadora, tem mais de 1 milhão de seguidores. Mas espera aí, eu tô conferindo aqui o endereço, tá certo. Mas o que é isso? Será que alguém se enganou aqui com a pauta? Peraí, não tô entendendo. Acho que teremos grandes novidades na matéria de hoje. Acompanha comigo. Olha só, tô entrando, Cláudio, tô entrando. E menos suspense, né? É ela, Mila Christie, que é uma amiga minha querida de muito tempo. Que bom te ver. Amor, que delícia! Pois é, vocês devem estar achando inusitado, mas vamos falar um pouco de Mila Christie antes de entender o porquê que eu tô aqui hoje. Mila, o teu começo na televisão, você ainda pequenininha participou de um especial do Roberto Carlos e foi a sua primeira aparição na TV. Foi, eu tinha 8 anos. É bom falar com um amigo que ele sabe tudo da nossa vida, né? Com o Roberto Carlos. Que bacana. E você antes, eu sei disso, porque eu sou muito amigo da Mila, então eu sei da vida dela. Antes você já tinha uma coisa com a ginástica, com o balé, quer dizer, você sempre foi muito do esporte antes das artes, né? Exatamente, sou ex-atleta. Fui campeã paulista de ginástica olímpica por São Paulo. E tive formação de balé, clássico, jazz, várias danças. Aí a gente vai envelhecendo, tem que fazer a musculação. Então eu continuo trabalhando e agora para um novo trabalho. Artes visuais, você tá no cinema, né? Isso, eu tô com 2 projetos de filme, um com a Mônica Carvalho e outro com o Doutrinador, com o Luciano Cunha, cartunista. São filmes incríveis, gente, vocês vão amar. Bom, eu sei que agora você tá num foco diferente em um tipo de arte. Agora você tem uma arte favorita, mas você também mudou as obras escolhidas, né? Maravilhoso! As obras, exatamente. Pouca gente sabe, mas eu tenho um outro lado, eu e o meu marido, de investir em imóveis, fazer um retrofit do imóvel, né, e colocar para venda como investimento. Então a gente não faz assim, só dá um tapa, como falo, sabe? Ah, tira um pouco de parede, não. Quebra tudo mesmo, arranca piso, faz tudo novo, todo o acabamento. E você só fica dando ordem, apontando com o dedinho assim e arrumando make? Como é que é a história? Você vai ver agora. Bom, então vamos lá, né? Já que eu vim aqui e é minha amiga e eu também sou pau pra toda a obra, então vamos embora juntos, vamos lá.
Essa marreta você vai segurar com muita classe. Tá, vamos lá. A classe e elegância de Fábio Arruda, quebrando tudo na obra. Hoje, então, E é na marretada É e na marre- na pesada. você vai marretar em cima e, E chutar chutar embaixo pra porta cair do outro lado, tá bom? Tá bom. Dá pra acreditar, Clau? Só nesse programa. Vambora, vamos lá. Com força. Olha só! Ele é forte, gente. Tranquilo! Bom, essa tarefa tá bico. Pode me dar coisa mais difícil aí. Tem certeza? Vambora. Então, lá em cima, a janela. Opa, vamos derrubar a janela. O Sharp ficou, mas vamos que vamos. Bom, chegamos à janela, tá? Então vamos lá. Eu tô adorando esse negócio aqui. Como você é mais alto, você vai batendo em cima, eu vou tentar segurar embaixo e daí a gente empurra, tá bom? Perfeito. Então vamos lá. A etiqueta da marreta. Vamos lá. Olha só. Eu tô impossível. Você que está me assistindo, tem janela na sua casa, porta para derrubar. É Fábio Arruda, a etiqueta da marreta. Vamos lá. E agora é hora da diversão. Vambora? Cadeira, vambora. Vamos nos divertir, vamos lá. Olha só, Mila, eu adorei nossa jornada de trabalho. Nosso encontro foi delicioso. E assim, vocês estão acostumados a me ver nas redes sociais, a me ver nos programas, nas festas, fazendo tim-tim com as taças de champanhe. Hoje o tim-tim de encerramento vai ser diferente. Vamos lá. Eita, pedreiro por um dia. Um Saúde! brinde. Saúde, viva! Ai, Fábio, a gente se diverte com você aqui no programa. E Mila, um beijo e contar pra vocês que isso daí é verdade, né? Eles fizeram fixinho lá pra na hora, né, não ficar tão suado aí. Mas a Mila faz isso. Ela tem uma empresa, ela quebra uma casa, conserta toda a casa e vende a casa. Então, se você tem uma casa aí usada, apartamento, ela mostrou fotos belíssimas de coisas que ela mudou, que ela fez. Ela reformou todinho um apartamento, parece novo. E era um apartamento muito antigo e já muito usado. Então é legal, né? Você poder transformar as coisas. Gente, eu quero mandar um beijo para Silene Soares Fernandes, que é aí do Rio de Janeiro e não perde o nosso programa. Beijo é só para audiência garantida. Beijo para você, Silene. E um beijo grande para vocês. Fui. E de volta aqui com Vou Te Contar, né? Nessa sexta-feira, eu tô recebendo a Itamara aqui no programa. De onde você é, Itamara? Eu sou do Ceará. Você é linda. Obrigada. Linda. Você é casada? Sou casada. Hoje, né? Hoje eu sou casada. Mas ela tem uma história que nem sempre, né, privilegiou esse rosto bonito, esses olhos bonitos. Uma história triste na infância. O que aconteceu com você? Foi no Ceará ainda ou já foi aqui? Isso, foi no Ceará. No Ceará? Eu venho de uma família muito humilde, né? Tá. De E- que lugar de lá você é? Aracati. Aracati. Estou numa Aham. quebrada. Praia, né? Lindo, um lugar lindo também. E aí, meus pais, eles brigavam muito. Tinha muitas agressões dentro de casa, a ponto, assim, do meu pai, todas as vezes, querer matar minha mãe. Nossa. E nós termos que intervir. Nós quem? Quantos irmãos? Somos em 7. Sete. 7 irmãos. E sempre tinha isso, a gente sempre dormia com medo. Tipo, ele vai matar minha mãe, então a gente tem que vigiar. Ele bebia, teu pai? Não, ele não, Não? bebia, Mas mas era- ele tinha um desequilíbrio. Então eu cresci com esse trauma.
Só que aí veio outra parte. Dos 7 anos de idade até os 13 anos, eu vivi abuso dentro de casa. Por parte de quem? Por parte dele. Do pai? Do Sim. próprio pai? Meu Deus. Então era assim, era abuso constante, não era uma vez. E a tua mãe não perdida. desconfiava? Minha mãe não desconfiava por quê? Porque minha mãe trabalhava de dia, ele trabalhava à noite. Então Ah. quem ficava com a gente de dia era ele. Ah. E você tinha outras irmãs? Tinha, também passaram pela mesma coisa. E nós tínhamos muito problema na escola. E Aí, muito medo de denunciar. muito medo, porque assim, a gente vivia na base da ameaça, né? Se contar, vou matar tua mãe. Se Ah. contar, vou fazer isso. Então, a gente tinha esse Por quanto desequilíbrio. tempo você viveu? Dos 7 aos? Dos 7 aos 13 aos anos. 13 anos. Isso. E daí pra frente, como foi a tua vida? Foi muito trauma, né? Eu não conseguia me relacionar direito com as pessoas, eu era muito fechada, eu tinha muitos problemas na escola, principalmente na escola. Sim, E era você uma viveu bomba assim até relógio. que idade? Até os 22 anos. Quando você chegou em São Paulo? Eu cheguei em São Paulo ano passado. Ah, é recente a tua vinda. Tem um ano Tá. aqui. Até os 22 foi isso. Até os Você era uma 22 bomba foi isso. relógio por tudo que tinha passado, enfrentado na Sim. infância. Mas você continuava vivendo com eles? Não? Com Não, seus pais? não. Eu saí de casa, Tá. né, para tentar uma vida, para tentar um casamento, falar, não, é aqui, eu vou sair daqui porque ali vai ser melhor. E aí eu casei. Casei e depois de um ano de casada tive um filho e aí foi o poço, né? Porque foi aí onde veio depressão, veio traições, veio agressões. Não adiantou nada, quer dizer, você Não. saiu das mãos de um agressor e foi parar E nas foi parar mãos pior. de outro agressor. E como você deu essa virada, o que que te ajudou? Eu recebi um convite da minha avó para mim ir até o templo, para mim conhecer a Igreja Universal. O Templo de Salomão. O Templo de Salomão. E aí eu cheguei no templo, mas eu cheguei com preconceito, um certo preconceito. Falei assim, aqui não vai mudar. Até agora não mudou a minha vida, porque aqui vai mudar. Opa, mas esse é o retrato de uma família feliz ali, eu vi. Isso. O que que aconteceu com você? Você mudou a tua vida Eu no mudei, tempo? minha vida foi transformada. O que que você diz da sua vida hoje? Você está com que idade, desculpa? Hoje eu tô com 28 anos. 28 anos. 28 E faz anos. quanto tempo que você recebeu essa bênção aí? 3 anos. 3 3 anos de uma vida E foi a transformada. partir da Universal, a partir do templo? Foi a partir do Templo de Salomão, das Você encontrou palestras. outro homem? Eu encontrei hoje o amor da minha vida. Meu Você tem mais esposo filhos? tem um filho Ah. e hoje eu sou feliz. Você teve filho naquele primeiro casamento Tive, ruim? que é o Ítalo. Tá Só com ele você? Tá comigo. E os dois são considerados filhos São por esse considerados seu marido. filhos. Puxa, que coisa boa. Bom, nem vou precisar dizer se ela acha que você que está com problemas em casa deva ir ou não. É lógico que a Itamara Maria Albuquerque vai dizer vá, porque para mim deu muito certo, não é? É uma oportunidade que a pessoa tem que se dar, né? Para mudar, para uma transformação de vida. Põe imagens do Templo de Salomão, que além de tudo é um templo religioso muito lindo, que vale a pena conhecer, principalmente pelo que você encontra lá dentro. Muito obrigada por vir compartilhar a sua história com o nosso público e pode ter ajudado muita gente em casa. Você, por exemplo. Um grande beijo, gente. Excelente final de semana. Segunda nós estaremos aqui de volta. Obrigada, viu, Itamara? De nada. Feliz final de semana para você.